Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo livro Inferior é o Caralho, da Angela Saine. Esse livro foi lançado em 2018 e Angela Saine é uma jornalista científica, ela tem 39 anos, ela é britânica e esse livro fala sobre. Eu gosto do título a ciência não é livre de preconceito em relação a nós mulheres. Então, aqui tem vários exemplos nos capítulos, fala sobre desmistificar certos mitos que tem sobre a mulher. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de que os homens são melhor em matemática. E aqui ela fez um estudo científico bem abrangente, conversou com diversos cientistas, e aqui ela dá voz a várias cientistas mulheres. E fala por que a mulher nunca teve tanto lugar na ciência. A gente já imagina, né? Que elas não podiam estudar, né? Não podiam ter diploma. Eu espero que não fique. Esse livro foi lançado foi editado pela Dark Side aqui no Brasil. E eu achei estranho que não tem capa dura, que geralmente esses livros da Dark Side têm capa dura, mas mesmo assim ele tem uma edição muito bonita, tem várias fotos aqui. Até tem, como são as edições da Dark Side, são sempre muito caprichadas, coisas assim bem trabalhadas assim, tipo, então tem fotos no início dos capítulos, é um livro muito, muito bom. Esse vai ser bem difícil para mim escolher os 10 melhores de 2020, mas vou começar então falando. Bom, aqui fala assim que, né, que como eu falei, né, que a ciência ela não é livre de preconceitos, né? Que até o Darwin achava que ele achava que a mulher não se equiparava ao homem. E ele fala assim que a mulher tem mulheres na ciência e teria mais mulheres na ciência no passado se elas tivessem espaço. O problema é que as mulheres nunca tiveram espaço na ciência. Então, até o século XX, raramente uma mulher conseguia entrar numa universidade e ter seu diploma. Então, tinham mulheres assim, sim, mas elas não tinham o espaço devido para elas estudar. Então, claro que aqui tem vários exemplos, né? Muitas, claro que se interessavam. E aqui fala do preconceito que tem também com as mulheres cientistas. Dá um exemplo aqui que fizeram um teste pegaram currículos e entregaram para 100 cientistas. Os currículos eram feitos assim, inventados todos iguais, e entregaram para 100 cientistas para eles analisar aquele currículo. Eles eram todos iguais, só que metade tinha nome de homem, como se fosse de um homem, e metade de mulher. E os das mulheres foram menos bem avaliados do que os que tinham nome de homem, mas eram assim todos iguais. Então, diz aqui que então, só por ver o nome de que era uma mulher, eles acharam já que não era tão bom, mas sem saber que eram todos currículos iguais, né, que foram inventados, né. Os dos homens eles avaliaram melhor. E fala aqui que cientistas mulheres também avaliaram mal os currículos das mulheres. O que acontece é que tem muito machismo muitas mulheres, muito machismo entre as mulheres, isso a gente sabe. Eu sou feminista, né, só pra contar, eu gostei muito desse livro. E fala aqui de grandes cientistas que, embora reconhecidas, por exemplo, a Marie Curie, eu não sei se fala assim, a polonesa, ela venceu 2 Nobel de Física, mas ela não foi aceita Era uma academia de... Acho que eu vou botar o nome aqui de ciência por ser mulher. Acho que é da Academia de Ciências da Inglaterra. E fala aqui também de um caso mais recente dos anos 70, da Jocelyn Busnell. Ela que descobriu os pulsares, aquilo que eu sempre tento explicar nos meus livros do Carl Sagan, não consigo, que aquelas emissões de rádio que chegam aqui à Terra, ela descobriu, mas quem ganhou o crédito foi o mentor dela, que era um homem. Bom, então aqui nos capítulos eu vou falar um pouco, não vou falar de todos, né, mas que dá vontade de falar, né, mas assim... fala assim, tipo, por exemplo, da saúde da mulher e de como as mulheres são negligenciadas em países da Ásia, como a China e a Índia, para dar um exemplo, e fala particularmente da Índia, que a Índia tem esses abortos seletivos. Na verdade, não que tem. É proibido fazer ultrassom lá, mas tem médicos que fazem. E muitas vezes, quando eles verem que o feto é do sexo feminino, eles abortam. Por isso que a Índia tem um déficit enorme, tá faltando milhares de mulheres que deviam existir.
Daí, então, e é muito descaso com a saúde feminina, tanto que dizem que se tu for num hospital, assim, desses países que dão preferência ao sexo masculino, tu vai encontrar numa ala médica 80% da ala médica de crianças são meninos. Porque não é que as meninas não ficam doentes, é que simplesmente não levam elas aos hospitais, não se importam com a saúde delas. E na Índia é um caso bem sério porque muitos matam essas meninas logo após o nascimento. Então, eles estão tentando entender assim, porque eles querem mulheres para ser esposas e namoradas, noras, querem que os filhos casem, querem casar, mas não querem ter filhas de jeito nenhum. Então, é uma coisa muito séria que acontece na Índia e na China, porque né, estão faltando milhares de mulheres, né, que não são sempre impedidas de nascer por ser mulher. Aqui fala também da questão da maternidade idealizada, né, de que toda mulher nasceu para ser mãe. Só que fala aqui que nem sempre as mulheres vão, assim, se apaixonar pelo bebê assim que ele nasceu. Então, isso é uma coisa também, né, é um mito, assim, né, de que a maternidade é um instinto e que toda mulher quer ser mãe. Outro caso interessante que fala aqui também é do fato de dizerem que as mulheres são mais castas que os homens. É uma coisa que a sociedade prega e que as mulheres sempre estão à procura do parceiro ideal para ficar para sempre e os homens são polígamos, naturalmente polígamos. E isso fala aqui que não é verdade. Assim, claro que as mulheres são mais seletivas, mas não que elas sejam mais castas. E isso vem de uma sociedade, como fala aqui, que exige o recato da mulher. Por exemplo, fala aqui do exemplo de que quando veem assim uma adolescente assim com uma roupa assim que eles consideram mais ousada, já vem os olhares e os comentários. Isso é bem real mesmo. Eu quero não deixar esse vídeo muito longo, então vou passar para uma outra parte aqui. Tipo, por exemplo, aqui sobre, me esqueci ainda sobre a saúde da mulher, que fala assim que tem muito mais centenárias mulheres do que homens. E fala aqui, ó. Desculpa. A menina é naturalmente mais bem estruturada para sobreviver, à medida que os cientistas estudam o corpo feminino com mais minúcia. Descobrem como a margem de sobrevivência das meninas é maior, mesmo em um mundo que nem sempre as quer. Então, né, por isso que tem bastante mais mulheres centenárias, a gente vê realmente, né? E outra coisa que fala aqui sobre a questão de do homem tentar sempre dominar o corpo da mulher de alguma maneira ou outra e controlar a sexualidade da mulher é também a mutilação genital feminina, que acontece em alguns países da Ásia e alguns países da África. E essa mutilação genital feminina, ela pode ser assim, tem 4 fases, eu não vou me lembrar de todas, mas a primeira fase eles tiram o clitóris. O clitóris é a primeira coisa que eles tiram, porque o clitóris é um órgão que está ali só para a mulher sentir prazer, então ele é um órgão demonizado pelos homens, pelas pessoas, nessas culturas, claro. Então, o clitóris é a primeira coisa que eles querem tirar, porque a mulher não precisa sentir prazer, né? E na concepção deles a mulher é só um repositório para dar prazer e procriar. Então a segunda parte eles tiram o clitóris e um pouco dos lábios menores. Tem até a terceira fase que eles tiram, a quarta fase que é a pior de todas, que se chama infibulação, que eles tiram tudo, os lábios maiores, menores, o clitóris e o capuz clitoriano, e fica assim uma pelezinha que eles pegam e costuram. Fica mais ou menos como tá nessa imagem que eu tô mostrando. Eles costuram e deixam só uma abertura minúscula para a saída da urina e da menstruação. E fica mais ou menos assim. Eles fazem isso porque eles acreditam que isso é uma prova de que a mulher vai manter a virgindade, porque é muito difícil, e lógico, com essa pequena abertura é bem difícil para a mulher perder a virgindade. Às vezes precisa até de cirurgia para reabrir aquelas costuras, e é muito sofrido, muito dolorido, e muitas pessoas lá dizem que isso mostra que as mulheres são castas
e por castidade, por costume, né, que a mulher, né, realmente aqui nessas culturas não precisa. A Unicef luta muito contra a mutilação genital feminina, mas a gente sabe que ainda acontece. E é uma coisa bárbara. É difícil imaginar, né, que isso acontece ainda hoje em dia, né? Isso é para mulher não ter sexualidade só, obedecer o marido, estar dispor ao prazer do homem e procriar. Então é uma coisa horrível. E agora também tem no livro aqui fala de outro caso assim de controlar o corpo da mulher para parecer que ela é casta, que é os pés de lótus. Esse aqui eu não conhecia. Não me lembro, acho que eu não conhecia. Que talvez você tenha conhecido, que é na Índia, não, na China, por muitos e muitos séculos, e até o final do século XX, muitas mulheres pegavam e é uma coisa terrível. Eu não vou botar foto aqui. Talvez eu ponha o desenho, porque chega a doer de olhar a foto. Elas pegavam e enfaixavam os pés para ficarem assim pontudos, como se fossem os pés de uma bailarina, sabe? Porque isso mostrava que pureza. Não sei porque, parecia que ela ia ser uma boa esposa se ela tivesse os pés assim de lótus. Então isso sobreviveu de dinastias passadas até o final do século XX. Então por isso tem fotos. É uma coisa horrível porque eles puxam os dedos para baixo da sola do pé e apertam bem e quebram os dedos para que eles fiquem grudados na sola dos pés e enfaixam para ficar quebrado assim. Imagina a dor terrível, né? E então isso era para mostrar que a pessoa ia ser uma boa esposa. Então sempre faz essas coisas para pegar e tentar assim dominar o corpo e a sexualidade da mulher. Uma parte que falando nisso assim, tipo que fala aqui falando isso do estupro de uma mulher na Índia. Na Índia é um dos piores lugares para se nascer mulher, porque se ou tu é abortada por ser mulher, ou logo que tu nasce te matam, ou tu corre o risco de ser estuprada, ser morta depois da vida adulta. Então, na vida adulta. Então, aqui tem esse relato do estupro em 2012 coletivo, não sei se vocês vão lembrar. Em 2012 tem um documentário que é Filha da Índia, se vocês quiserem ver, que fala sobre esse estupro e que isso fez a Índia acordar para vários protestos, porque essa moça, ela foi estuprada em um ônibus e ela acabou morta. E o namorado dela foi espancado, ela tava voltando do cinema com o namorado dela e de noite e 4 desses, acho que são 5, desses 5 homens já foram enforcados no início desse ano. E o pior é que tu vê o documentário e tu fica com uma raiva, porque eles têm uma cultura de estupro muito forte, tipo, de que eles acham que a mulher estava errada. Eles deram entrevistas e falaram que a mulher é mais culpada que o homem pelo estupro. E teve um dos estupradores falou que a moça tem que ficar em casa cuidando dos afazeres domésticos e não ficar na rua com pessoas erradas. Às 9h30 da noite ela tava com roupas apropriadas. Até o advogado, tipo, eles culpam a mulher de que ela tava fazendo coisa errada, então ela mereceu. Então, tipo, é chocante isso. Eles acham que a mulher devia ficar em casa cuidando dos afazeres. Então, esse caso aí mostra bem, né? Mas teve diversos protestos, então por isso até aceleraram o julgamento, né? E apesar das apelações, os 4 foram enforcados. Teve um que era de menor, que eu não sei bem o que aconteceu, não sei como é bem as leis de lá. Mas culpam a vítima de estupro pelo estupro, né? E isso a gente vê muito. E isso, né, tem que mudar. Outra coisa assim que quero falar antes de terminar o vídeo, para não ficar muito longo, é a questão dessa ideia de que falam que a mulher ela consegue fazer multitarefas. E esse negócio da mulher conseguir fazer multitarefas e o homem não, é só uma desculpa para que a mulher tenha que fazer tudo sozinha, trabalhar, cuidar da casa e dos filhos. Então, tipo, a gente vê assim, as mulheres fazem ainda, apesar de ter uma divisão maior hoje em dia, as mulheres ainda fazem a maioria do trabalho doméstico. Então muitas mulheres têm uma tripla jornada, porque trabalham fora, depois o trabalho doméstico e ainda o cuidar dos filhos. A mulher sempre teve essa coisa deles achar que a mulher é uma cuidadora, assim.
Então, tipo, quando tem uma criança que precisa, o pai, é sempre geralmente a mãe que vai ajudar a fazer o tema, pelo que eu vejo também. E se tem uma pessoa doente, um parente na família doente, vai lá a mulher cuidar. Tipo, é como se a mulher tivesse que ser a cuidadora. E aqui fala que as mulheres nem sempre só cuidaram no tempo das cavernas dos filhos, elas também caçavam. Então surgiu esse negócio, né, de deixar, então eu falo que a mulher é multitarefas para que ela fique com todas as tarefas. O que a gente vê muito é que geralmente um casal trabalha, o marido e a mulher, chega em casa, a mulher vai limpar a casa, cuidar dos filhos, do tema, fazer comida, e o marido senta no sofá, morre ali e não faz mais nada. Porque ele trabalhou, mas a mulher também trabalhou. Então essa é uma questão que a mulher não consegue, eles ainda não se dividem meio a meio o trabalho doméstico. E a mulher, o homem sozinho, morando sozinho, ele faz todo o trabalho doméstico, mas a mulher sozinha ou casada, ela sempre vai fazer mais. E fala aqui também que agora, nesse caso de pandemia, não fala aqui, eu vi em outro lugar, que na pandemia as mulheres, a gente vê que as mulheres estão sobrecarregadas, e fala que meninas também são sobrecarregadas, porque muitas dessas meninas estão tendo que cuidar dos irmãos mais novos. E eu tenho um caso perto daqui, né, que perto aqui da minha casa, de uma criança de 9 anos que cuida de uma de 5, e ela esquenta comida, assim, pra outra, cuida assim como, estão botando ela como se fosse uma mini adulta, sabe? Então, só lembrar. Bom, vou ler o que tem aqui que eu deixei marcado aqui, que tem aqui diversos relatos de cientistas, e aqui tem um cientista que fala assim que, que eu achei interessante. Acontece que eu acho que, ele fala que as mulheres são menos violentas, né? Tem mulheres que são tão violentas quanto os homens, mas no geral a mulher é menos violenta. Que o ser menos violento é uma qualidade superior. Acredito que o mundo será melhor se as mulheres tiverem mais influência. Essa ideia não deveria parecer tão radical nos dias de hoje. Isso eu já tinha visto em outro lugar também, eu acho bem interessante, porque o mundo foi moldado, a forma dos homens, pelo patriarcado. Então, imagina como seria, de repente, um mundo moldado à forma das mulheres, que por natureza são menos violentas. Então, que decisões teriam sido tomadas se as mulheres tivessem tido espaço antes do século XX, que começou a ter mais espaço. Então, imagina, então agora vamos tentar, né, como fala, moldar o mundo à nossa forma, e não tanto a forma dos homens. E eu acho estranho, por exemplo, mulheres ser contra o feminismo, porque o feminismo é uma coisa que está defendendo as próprias mulheres. Então por que tu vai ser contra algo que está te defendendo, que quer defender teus direitos? Tipo, eu acho que isso vai muito das mulheres e pelo pensamento do homem, de que o feminismo, os homens não são contra o feminismo, não vou dizer todos, uma parcela grande, então elas também são, sem parar para pensar que é algo que está defendendo elas mesmas. Bom, tem outra coisa que eu ia falar aqui que eu achei interessante, só para finalizar, que hoje as mulheres do mundo inteiro lutam por mais liberdades. Nos Estados Unidos, de acordo com uma organização de pesquisas, os últimos 5 anos viram um claro aumento das tentativas de alguns estados de impor restrições aos direitos das mulheres ao aborto. Outras restrições à cobertura particular do seguro-saúde e regras clínicas de aborto. Tem alguns lugares que o aborto é permitido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é uma coisa assim, que é permitido só em caso de estupro, risco de vida para a mãe e crianças anencéfalas. Alguns problemas que a criança não vai resistir, não vai sobreviver. Daí, então, nós estamos muito atrás. Então, ainda nesse quesito do aborto, eu não vejo assim a coisa mudando tão cedo. Porque você me lembrar desse caso terrível da menina que foi estuprada pelo tio de 10 anos, e os fanáticos e os políticos foram lá enlouquecidos querendo impedir o aborto de uma menina de 10 anos. Então, eu vendo aquilo e ficando indignada como muita gente, eu não vejo isso mudando, sabe? E ainda vejo, ontem mesmo, uma professora minha, eu faço letras em inglês, falando que é contra o aborto em caso de estupro. Então, é de ouvir essas coisas que eu não vejo a legalização do aborto acontecendo assim tão cedo aqui. Eu acho que vai demorar bastante tempo.
E, bom, como gente, esse livro foi ótimo, fica a dica inferior, é o caralho. Eu vou mostrar aqui que eu tô lendo, espero que não tenha ficado muito longo, mas acho que ficou. Eu tô lendo faz um tempinho já o Mito de Sísifo do Camus. Ele é um livro bem fininho, mas o que eu tô lendo um tempinho? Porque ele é complicado, ele é de filosofia. Ele tem umas frases assim bem impactantes, mas tem umas coisas que eu não entendi. Mas eu vou fazer a resenha mesmo assim. Eu nunca tinha lido um livro de filosofia assim, peguei assim, um livro de filosofia para ler assim inteiro, sempre são os fragmentos. Eu tô lendo o ótimo Mulheres de Cabul, que é um livro que tem várias fotografias. E essa é a minha próxima resenha, então, obrigado. Leia Inferior é o Caralho, da Angela Saime. É isso. Tchau.